Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos o nosso amigo Mauro Baeri, que está aqui ao meu lado, e ele vai transmitir-nos como o tema do nosso vídeo UFOs e extraterrestres, uma jornada em busca da verdade. Ou seja, este tema é o título de um dos seus livros, onde ele faz uma recolha de dados de pessoas que passaram por experiências espirituais e ufológicas e transmite no seu livro. Vamos conhecê-lo um pouco melhor, que o nosso amigo Mauro vai apresentar-se. Bem-vindo, Mauro, ao canal Quinta Essência, amigo. Cláudia, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu Gratidão, canal. amigo, É, gratidão. é uma honra estar aqui com você e com o seu público. Cláudia, o que eu te falo é o seguinte, bom, quero falar rapidamente um pouco sobre mim. Eu sou brasileiro, né, tenho 58 anos de idade, sou casado, pai de dois filhos adolescentes, dois garotos muito bacanas, né, o Caio e o André. Meu ganha-pão é como funcionário público aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Jacareí. A ufologia, eu diria que está assim no sangue da minha família, né? Eu sempre conversei sobre ufologia com a minha mãe, com os meus irmãos, né? Eu tenho três irmãos, eu sou caçula, né? De quatro filhos. Então, dentro da minha família, esse assunto sempre foi um assunto que fascinava bastante. Agora, o diferencial é o seguinte: a partir de 2012, eu não sei explicar exatamente o motivo, mas alguma coisa assim bateu mais forte em mim, como se fala aqui no Brasil, né? Eu decidi estudar mais a fundo. E eu comecei a comprar livros, né? Vários e vários livros, participar de congressos e palestras, e eu vi que realmente tinha ainda muito o que aprender, o que estudar. Aí, em 2014, eu fundei um grupo de estudos, né? Eu contatei pessoas interessadas no assunto aqui na região, né? Tanto de Jacareí, a cidade em que eu moro, como São José dos Campos, que é a cidade mais conhecida aqui da região. São José dos Campos é uma cidade que tem a base da aeronáutica, tem Sim. indústrias fábricas de aviões, indústria armamentista, então é uma cidade bem estratégica, digamos. Então, nós fundamos um grupo, né? E de 2014 para cá, praticamente todos os meses, né, reuniões mensais presenciais, né, fazendo não só as reuniões com as pessoas do grupo, como palestras abertas, né, para as pessoas interessadas em geral. Com esse trabalho, o nosso grupo, que se chama 19 de Maio, é abrindo parênteses, por que 19 de maio? Em homenagem à famosa Noite Oficial dos UFOs, que ocorreu no Brasil, justamente nessa região aqui onde eu moro, né, com a presença, 19 de maio de 1986, né, onde teve aqui uma presença de pelo menos 21 objetos voadores não identificados, que começaram a aparecer no começo da noite, aqui em São José dos Campos, e entraram pela madrugada, né, do dia 20 de maio. Bom, esse é o nome do grupo. Com essas reuniões, com esses eventos, o grupo foi se tornando conhecido do público aqui da região, né? Fomos contatados por pessoas aqui da imprensa, e com essa divulgação do trabalho do grupo, começaram a comparecer pessoas, ou para assistir palestras, ou para participar das reuniões do grupo, e trazendo relatos, né? Vários tipos de relatos, desde as coisas mais simples, como o avistamento de um UFO, né, de uma luz, como experiências mais impactantes, né? Incluindo abduções, entre outras que são tão conhecidas dentro da ufologia. E esse número de pessoas foi aumentando. Algumas dessas pessoas ficavam no grupo, né, participando mais tempo das reuniões, outras só vinham, relatavam, porque elas queriam não só conhecer pessoas com quem elas pudessem conversar de forma séria, sem serem ridicularizadas, né, como muitas vezes acontece com as pessoas que veem alguma coisa e vão contar, elas acabam se tornando alvo de brincadeiras, né? É Então, verdade. elas queriam poder conversar com pessoas e também poder receber, digamos, que a gente chama, né, um feedback, ou seja, alguma explicação, porque elas tinham, muitas vezes,
fatos impactantes para relatar, mas não entendiam muito bem o que tinha acontecido com elas. E aí, com a gente que estuda o assunto, tem um pouco mais de conhecimento, poderia dar alguma explicação, não totalmente sobre o fenômeno, mas às vezes dar alguma explicação para a pessoa. Olha, provavelmente o que você viu é isso, o que está acontecendo com você é aquilo, né? Aí, o que aconteceu? Passados esses anos, a partir de 2014, quando chegou em 2018, segundo semestre de 2018, eu vi que eu tinha material suficiente para talvez reunir esses relatos em um livro. Pessoas, principalmente as que tinham participado, né, do grupo, feito um relato, mas se afastado, eu tinha com mais calma com essas pessoas. E aí sim eu fui fazendo a coleta, uma forma mais sistemática desses relatos, né? Então, eu parti assim, no número inicial de 30 relatos, que eu já tinha anotado comigo, em cerca de 30, que eu cheguei a 40, e alugamos para um livro cerca de 50 relatos. Só que Muito no bom. final do. Bom, é verdade, porque eu sabia que eu tinha que ter, né, uma qualidade, eu já tinha, com aqueles 30, digamos, aproximadamente, 30 relatos iniciais, mas eu queria ter um pouco mais de quantidade. E aí, conforme eu ia conversando, né, porque essas pessoas conversavam comigo, ou na casa delas, ou aqui na minha casa, ou marcavam em alguma padaria, alguma coisa, né? Sentar, tomar um café e conversar. Quando eu estava já encerrando o livro, próximo já dos 50 relatos, surgiram mais alguns. E eu acabei encerrando o livro com 57 relatos. E aí foi até outro dia um amigo Maravilhoso. perguntar, por que 57? Um amigo me perguntou, por que 57, né? Eu falei, porque é a minha idade, né? Em 2021 eu completei 57 anos, agora já fiz 58, né? Eu completei 57, é uma homenagem ao meu aniversário. Pronto, 57 anos, Boa ideia. 57 relatos. A partir de agora eu encerro. Aí, de fato, né, eu pensei, puxa vida, mas se aparecer mais algum relato importante, e não apareceu, né? Na verdade, o que apareceu, eu deixei anotado, né, para uma possível segunda edição do livro para daqui a um ano, alguma coisa assim. Mas aí eu publiquei o livro, né, em outubro do ano passado, com esses 57 relatos. Aí, dá licença, eu vou. E a capa foi feita por um Claro. amigo meu da ufologia, né, um grande amigo, né, não só colega da ufologia, como um grande amigo. Ele fala: Mauro, não precisa falar da capa, tal, mas eu faço sempre questão de sempre agradecer e mostrar o belo trabalho que ele fez, dá licença. É sempre muito bom conhecermos o trabalho de alguém que nos apoia no nosso trabalho, no nosso Exato, projeto. Muito bonita a capa, sim, com um disco, uma exatamente. pessoa ali por baixo da Exatamente. E o pôr do navezinha, sol, o céu ali meio misterioso. sim. E aqui tem a contracapa, Uhum, né, com onde a tem minha sua fotografia foto, a e, descrição. e uma explicação, né, de como surgiu a Exato, ideia do livro. muito bom. O amigo que fez a capa é o Daniel Robles, né, que é um cara muito bacana, né, a gente está sempre conversando, como dizem, né, trocando figurinha, né, ou seja, trocando informações sobre o assunto. E aí o que eu descobri, então, Cláudia, Hum, né, conversando com essas pessoas? Todos esses fenômenos que a gente conhece na ufologia através da leitura de livros ou nos sites sérios, né? Ou seja, por exemplo, abdução, o famoso missing time, né? Que é aquele tempo que desaparece na vida da pessoa, né? Durante uma viagem, durante algum fato, cura, né? Contato com extraterrestres e depois cura de alguma doença, sim, visitas em dormitório, tudo isso acontece de fato e acontece inclusive aqui, né, nesse nosso pequeno universo, nessa região aqui onde eu moro, né, que reúne aqui várias cidades, que é o Vale do Paraíba, né? Paraíba é o rio que passa aqui na região. Então, por quê? Eu gostaria muito, isso é um projeto para o futuro, estender essa pesquisa, que eu gosto muito de conversar com pessoas, fazer essa entrevista, para o Brasil todo. Por hora, eu consegui fazer aqui na região. Ampliei um pouco, né, com alguns casos mais distantes, mas a maioria desses casos são aqui de cidades da região, distantes aqui,
no máximo, digamos, 100 quilômetros, né? Um pouco mais, talvez. E tudo isso, né, nessa pequena área que eu pesquisei, acontece. Tudo aquilo que a gente ouve dizer na ufologia, todos os fenômenos, né, acontecem. E aí eu vi o quanto assim deve ser gigantesco o número de pessoas contatadas no mundo todo. Por Tem. quê? Se Ui, eu tantas. Sim, E com o tempo, Mauro, com o tempo você, à medida que vai fazendo as pesquisas e vai reunindo relatos um pouco aqui, um pouco ali, vai espalhando essa informação para que mais pessoas possam saber que realmente você trabalha nesse assunto e que possam transmitir os seus relatos para você fazer outras pesquisas e mais um livro também que possa prontificá-lo para podermos conhecer mais relatos até fora da sua zona de vivência. E assim vai, aos pouquinhos vai lá chegar. não, perfeito, Cláudia, é isso mesmo, porque o que queria, a minha ideia, né? Primeiro que assim, eu sempre tive essa vontade de escrever e publicar um livro. Era uma ideia que eu tinha desde que eu era adolescente, né? Mas eu não sabia em que área seria, mas eu tinha essa ideia na minha adolescência. Sim. Aí depois, conforme a gente vai crescendo, a necessidade, né, de ter um trabalho, de ter um rendimento, ela fala mais forte, digamos, né? Aí eu trabalhei, eu era jogador de basquete até os 21 anos, né? Trabalhei como bancário, né? Me tornei advogado, trabalhei alguns anos como advogado e desde 2009 eu sou funcionário público, né? Mas com a criação do grupo, né, e aí a proximidade, né, com essas pessoas, com esses relatos, aí ressurgiu a ideia de escrever. Eu falei, opa, então já sei o que eu posso escrever o meu primeiro livro, né? E é exatamente isso. E o importante, o que me deu muita satisfação, foi poder dar voz a essas pessoas, porque muitas delas não conseguiam sequer conversar com pessoas da família, né? Ou por falta de conhecimento desses familiares, ou por preconceito devido à crença religiosa, algumas coisas, essas pessoas não tinham ambiente assim para poder conversar. E eu consegui, né, além do livro, né, que já tinha começado um bom tempo antes do livro, reunir essas pessoas, né? Por exemplo, né, eu já estava escrevendo o livro, mas em 23 de novembro de 2019, eu fiz uma reunião aqui em São José dos Campos, no nosso local de reunião Sim. tradicional, uma reunião só com mulheres contatadas. Eu já tinha contato com várias delas, algumas pessoalmente, outras pela internet. Aí eu organizei essa reunião. Aí compareceram 9 mulheres, né? Sendo 8 delas contatadas. Uma você estava acompanhando, tá, uma amiga, né, no grupo. E aí o que acontece? Foi muito bacana, porque elas puderam se conhecer, montar um grupo de discussão, né, via WhatsApp, né, e se conversam até hoje, trocando experiências. Ah, isso Né? é muito E ali bom. tem de tudo, porque aí a pessoa sai daquele isolamento. Uma Sim. dessas moças, né, uma pessoa muito bacana que mora aqui uma cidade distante, uns 100 quilômetros de onde eu moro. Conversei com ela pessoalmente, ela estava até assim, digamos, duvidando da própria saúde mental. É, ela estava, nossa, será que eu estou ficando louca, tal, né? Daí eu até brinquei com ela, falei, não, de jeito nenhum, tal, né? Até brinquei com ela, se você achar na rua um dinheiro, né, uma nota de 100 reais, você rasga ou guarda para você. E quando eu conversei com ela, quando eu conheci pessoalmente, ela estava desempregada. Ela falou, Mauro, como rasgar, né? Eu estou até desempregada. Eu falei, então, com certeza você não está ficando louca. Agora eu vou ter... Aí eu falei para ela, né? Voltando um tom mais sério na conversa, eu falei, agora eu vou tentar te explicar, dentro do meu conhecimento, o que está acontecendo com você. Então, eu já vou contar rapidamente qual é o relato dessa moça. Ela morava no estado da Paraíba, que é a região nordeste aqui do Brasil, né? Região rural, pessoas muito simples, ela, a família dela, viviam de pequena agricultura. Ela já teve a primeira experiência quando era criança,
um UFO, né, à noite, que ficou parado com uma luz muito, muito forte em cima da casa dela, assustando lá ela, a mãe, os irmãos que estavam, né, se refugiaram dentro de casa até que aquela luz muito forte se afastou, né? Isso na infância dela. Mais recentemente, em 2017, ela teve uma outra experiência. Estava ela, uma filha e uma amiga, uma colega de serviço, né, em Ilhabela, que é uma região do litoral aqui do estado de São Paulo, região muito, muito bonita. Ela teve um avistamento, né? Ela junto com a filha adolescente e uma amiga. Nesse avistamento, né, elas ficaram um pouco assustadas e subiram uma rua correndo até chegar à casa onde elas estavam. Quando elas chegaram na casa, elas perceberam que faltava no tempo cerca de 1 hora até talvez 1 hora e meia, pelo horário que elas estavam, porque elas tinham ido à praia. E aí estavam voltando a pé para a residência onde elas estavam hospedadas. E aí, pelo horário que elas viram o objeto, começaram a andar bem rápido e depois correr nesse trajeto. E assim que chegaram na casa, deveria ser 9h30 da noite ou no máximo 10 da noite. E quando for olhar o relógio, já era 11 da noite. Então, quer dizer, alguma coisa que, né, talvez Fez possa ser parar o apurado. tempo. Exatamente. Sumiu, esse tempo sumiu. Esse tempo sumiu. É interessante, ela não conhecia nada dessas coisas. Ela não era uma pessoa que lia sobre o assunto, né? Mas aí né? E a partir desse avistamento em 2017, o que começou a acontecer? Ela começou a ter contatos dentro da casa dela, né? Em desdobramento. Como é que funciona? É uma pessoa assim, eu diria assim, que ela tem praticamente uma conexão aberta, né, com uma outra realidade. Por quê? Ela chega, funciona assim, ela chega do trabalho cansada, aí senta ali na poltrona, deita no sofá só para cochilar um pouquinho, fechar os olhos, e ela me relata o seguinte: basta ela fechar os olhos, ela já começa a ter visões de uma outra realidade, né? E às vezes se materializam seres dentro da casa dela. Isso cada vez mais acontece nos dias de hoje a muita gente, só que a maior parte das pessoas, a maior parte não aceitam essa realidade por desconhecimento, né? E claro, há muito mais coisas, muito mais pessoas do que nós imaginamos que têm realmente essas vivências. Só que resguardam-se por essas ideias erróneas das outras pessoas que possam pensar delas. Mas isso é interessante quando você diz ela fecha os olhos e já está vendo ou viaja para outras realidades. E nós, na realidade, acontece-nos a todos isso, só que nós não temos lembranças desses momentos. Têm que ser ativadas em nós. E Sim, começa a exatamente. senhora, ela tem isso ativo, por isso é que ela tem lembrança disso e ali apresenta-se os factos à frente dela, que é o mais impressionante, não é? É essas vivências frente a frente da pessoa. Exatamente. Eu acho que ela tem uma facilidade, né, desse desdobramento muito forte. A gama de informações que ela traz, de contatos, é muito grande. Eu acabei deixando o relato dela por último no livro, porque era tanta informação que ela já tinha me passado, né, por e-mail, por WhatsApp, acho que daria para escrever, né, só com os relatos dela um livro inteiro. Mas como eu não queria deixar o relato dela de fora do meu primeiro livro, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa mais objetiva, mais resumida, né? Porque se eu fosse pegar todos os relatos que ela viu, né, locais que ela visitou nesses desdobramentos, ia ficar impossível colocar no meu livro, né? Então fica aí para um segundo momento, ou quem sabe talvez ela mesma escreva um livro com os relatos dela, né? É É uma coisa, verdade. por quê? São bem Eu acho, Cláudia, interessantes. Muita gente procura esse tipo de sim, assunto para se informar, para se esclarecer do que acontece. Cláudia, é impressionante o número de pessoas que já viveram alguma experiência desse tipo é muito grande. É muito grande, assim, né? Tem muita gente que brinca, que não leva a sério, mas até pessoas
que eu já vi brincarem com o assunto, que no primeiro momento eu achei que a pessoa ou não gostava, ou não acreditava. Aí, quando eu falo a pessoa, pô, o assunto é sério, tá? Eu falo, não, eu sei que é sério porque já aconteceu comigo uma coisa dessa. Então, assim, a própria pessoa, às vezes, que brincava com o assunto, que eu achava que não levava a sério, a pessoa já tinha passado por alguma experiência. As pessoas não aceitam isso, por isso é que brincam com a situação, porque elas não querem aceitar essa realidade. Perfeito. Sim, como disse uma vez a minha esposa, eu estava conversando com ela, ela falou uma coisa muito interessante. As pessoas, no geral, não querem sair daquilo que a gente chama de zona de conforto, né? A pessoa está Exatamente. ali com o trabalho dela, com a família. A maioria das pessoas tem alguma crença religiosa. Essa crença religiosa, ela traz uma certa conforto, né? Uma comodidade. A pessoa, minha vida é assim, o dia que eu estiver mais aqui, eu vou estar em tal lugar, um lugar melhor. Quer dizer, é um pensamento confortável. Só que aí, de repente, surge uma realidade que ninguém... Isso é uma coisa... Eu falei até num evento que eu participei aí há poucos dias, fui convidado para dar uma palestra, e eu falei sobre o acobertamento na ufologia. Ou seja, a impressão que dá que todas essas autoridades, né, civis, militares e religiosas, elas têm um conhecimento muito grande dessa realidade e, por algum motivo, elas acham que a população em geral não tem condições ou não tem o direito de conhecer. Essa é a impressão que eu tenho. Né? Eu, particularmente, eu sou muito crítico com relação a isso, eu acho uma irresponsabilidade. Eu acho porque imagina uma pessoa, se não tiver conhecimento nenhum, ela se depara com um visitante desses, seja um UFO, ou até receba a visita de extraterrestre. A pessoa muitas vezes duvida da capacidade mental dela. Mais uma pessoa falou isso aí pode gerar problemas sérios. Quer dizer, essas autoridades, né, volto a dizer, civis, militares e religiosas, eu acho que está na hora delas entenderem que o povo tem direito a saber o que está acontecendo no nosso planeta. Né, Ai, Fábio? sim, faz muita falta mesmo para toda a humanidade. E muita gente se encaixa perfeitamente nesse tipo de situações de relato. Muitas das pessoas não têm com quem falar, não têm essa abertura com alguém que pensa da mesma forma que elas. Então isolam-se, porque não confiam em ninguém para falar desses assuntos que tenham a mesma forma de pensar. E por isso é que é importante esses grupos, como o Mário falou, que elas interagem umas com as outras, auxiliam-se e ajudam-se entre elas a entender cada uma o que é que está passando, ou as vivências que têm, ou as visões, ou as percepções que possam estar passando. Isso é fantástico, porque aí tem um grande apoio entre elas e sentem-se mais confiantes, até para passar a outras pessoas que estão fora do grupo e que também tenham essas experiências, confiança e acreditarem que realmente as coisas acontecem e que são reais, não ficção da mente. Exatamente, são reais, são muito reais. Eu também tive a oportunidade outro dia, às vezes eu gosto assim de conversar de um jeito bem informal, até meio brincando, embora eu leve o assunto muito a sério. Exato. Aí eu falei para outro amigo meu, né? Falei alguma coisa, ele brincou, eu falei, olha, você não precisa gostar de ufologia, mas fugir desse assunto você não vai conseguir, porque as coisas estão acontecendo. Então, aí eu acho que isso serve para todos. Ninguém é obrigado a gostar. Agora, Ah, claro. fazer igual um avestruz, né? Colocar a cabeça dentro do buraco e fingir que não está acontecendo, acho que ninguém vai conseguir. Vai ter que... E aí, eu volto, eu insisto muito nisso, né? Sem querer ser inconveniente, insistente. Os religiosos em geral, as autoridades em geral, elas têm que começar. Aliás, isso já está acontecendo, né? Demorou, mas já está Já acontecendo, está havendo essa né? abertura para isso. Notícia, já está havendo uma abertura, né? Pelo menos eles reconhecem que o fenômeno OVNI é real. Isso até há poucos anos não, eu falava que não, que era tudo, é tudo engano, ou é balão, ou é estrela, é o planeta Vênus, é o reflexo, não. Hoje em dia já reconheceram, né? O fenômeno, objeto voador não identificado, ele é real. Falta reconhecerem talvez que a origem dele seja extraterrestre.
Um passo de cada vez. É verdade, tem que ser assim mesmo. Para as coisas evoluírem dessa forma assim, mais seguras. Na realidade, Mauro, todas as pessoas, a nível até mundial, elas sabem de alguma coisa. E sabem que elas sentem dentro delas de alguma forma que pode ser real. Mas muitas não querem acreditar, muitas não querem crer, muitas evitam falar do assunto, talvez por já terem passado por alguma coisa rara, por alguma situação de fenómeno espiritual. Umas acreditam, falam do assunto com segurança, outras escondem-se, já passaram por algo, mas nem querem falar, ouvir falar do tal assunto, e outras acreditam em algo, mas preferem ao mesmo tempo não acreditar. Ah, não pode ser. Ah, não, não, não. Isso é loucura, isso não existe. Nós estamos aqui porque acreditamos. Possivelmente o Mauro já teve alguma experiência. Eu já tive também experiências, muitas assim também, que podia fazer um livro com elas. E nós estamos aqui por acaso, né? Estamos tentando também ajudar outras pessoas com este vídeo para que também tenham uma conexão mais forte com a espiritualidade, com a ufologia, estejam mais atentas aos sinais e algumas pessoas também que se possam identificar tanto nos relatos que o Mauro apresenta no seu livro e saírem da casca do ovo, sentirem mais segurança nelas. Não é brincadeira, é um assunto bem sério e que deve ser levado em consideração. Então é por isso que estamos aqui, para haver essa abertura da mente para outras realidades, para outros seres, para outras experiências incríveis que um pouco por todo o mundo acontece. Sim, porque o fenômeno OVNI ele é só uma pequena parte, né? Aquilo que a gente chama de casuística, né? Os avistamentos, seja de pessoas em solo, seja de pessoas, né? Pilotos militares, pilotos comerciais, ou até passageiros dos aviões que comumente veem as coisas, isso é só uma parte dessa realidade. Eu tenho vários relatos no meu livro, Cláudio, pessoas que Sim, tiveram contato com extraterrestre, em nenhum momento elas viram uma nave, um objeto voador não identificado. O contato se deu, né, dentro da casa delas. Alguns casos em desdobramento, outro não, a pessoa completamente acordada e esse visitante se materializa, né, dentro da casa da pessoa. É um fenômeno, eu acredito que seja assustador, em parte, né? Porque ele é completamente fora do normal, mas é uma coisa que acontece. Né? Quantas coisas, né, assustadoras que acontecem, né, com o ser humano, né, nessa época que a gente vive, né? Acontecem guerras, acontecem crimes, acontecem N tipo de doenças. Ou seja, o ser humano, ele vive, né? Nós aqui nesse planeta, nessa nossa terceira dimensão, né? Para quem acredita, né? Eu acredito que as pessoas evoluem, os planetas evoluem, né? A gente vai viver um dia, no futuro, espero que não muito distante, uma outra realidade, onde problemas de doença, de fome, de violência tenha ficado já no passado. Mas é uma coisa que a gente ainda vai ter que aprender a superar. Então, existe, todos esses problemas existem. Então, essa questão, esse lado, digamos, mais assustador, né, da ufologia, do contato com o extraterrestre, ele faz parte de problemas que o ser humano passa. Agora, uma coisa eu vi também, Cláudia, pessoas que tiveram experiências, às vezes, no primeiro momento a experiência foi assustadora. No segundo momento, a pessoa passou a entender que aquilo faz parte, né, de uma outra realidade. Tem uma moça que eu conversei com ela, ela morava aqui na cidade vizinha, né, São José dos Campos, atualmente ela foi para uma cidade do litoral. E ela vinha sendo contatada já fazia um bom tempo, né, o relato que ela me passou. Inclusive, um extraterrestre estava fazendo um tratamento de saúde, alguns problemas que ela tinha, que era originado na parte genética. E esse extraterrestre, conforme o relato dela, é do tipo Grey, né? Aquele cinza, com aqueles olhos sim, sim, negros grandes. baixinhos. Exatamente. E ela, Cláudia, ela se refere a esse extraterrestre como sendo um amigo. Ela tem um sentimento de amizade por ele.
São amigos, são Pelo- nossos irmãos. Sim, É uma família. perfeitamente. Só que ela tem medo da aparência dele. E ela me relatou o seguinte: olha, eu considero um amigo, mas eu peço para ele não aparecer para mim, porque eu tenho medo da aparência dele. É contraditório, mas dá para entender, né? Perfeitamente. Ficamos um pouco assustados porque não estarmos habituados à imagem que o outro apresenta. Ou seja, nós para eles, super habituados, né? Já nos conhecem Sim, sim, há eles gerações e acompanham. gerações. Exatamente, eles acompanham os seres humanos desde os primórdios, né, da nossa civilização e É. possivelmente até fizeram parte aí dessa evolução do ser humano, essa evolução genética, né? Você sabe, a história do desenvolvimento do ser humano ela tem lacunas, Sim, né? Desde daqueles lá, dos homens da caverna, todos aqueles tipos lá, né? O Neandertal, Homo sapiens sapiens, que é atual, quer dizer, existem lacunas, né, nesse desenvolvimento. Existem verdadeiros saltos na evolução que não têm explicação pela teoria, digamos, tradicional da evolução. Eu lembrei de outro caso, esse é bem interessante, de um senhor que mora na mesma cidade que eu moro, Jacareí. Ele recebeu a visita na casa dele, né? Um ser que praticamente, digamos, desceu na frente da casa dele. Eu perguntei, né, se materializou, ele falou, não, a minha visão é que ele desceu na minha frente, né? E o interessante, Cláudio, é que ele tinha aparência humana. Só que era uma ai, há aparência muitos que humana muito têm. esquisita. Era um cara, segundo a descrição, todo meio torto, um cara muito grande, de uns 2 metros de altura, mas todo meio torto, meio esquisito. E aí, conversando com esse senhor, bom, só que era um ser totalmente amistoso, né? Conversou com essa pessoa, explicou aí, independente de crença ou não da pessoa, o relato que ele passou é o seguinte: ele explicou para esse contatado algumas coisas que acontecem na vida dele atualmente que têm origem em encarnações anteriores. Aí eu faço a seguinte observação: não sei se esse senhor, esse contatado, acreditava já na existência de reencarnação ou não, mas eu acredito que ele passou a acreditar depois desse contato. E a conclusão que eu cheguei, né, junto com esse senhor, é o seguinte: como tinha essa aparência humana, mas é uma aparência humana meio estranha, era um extraterrestre utilizando um corpo provisório, um corpo artificial. Foi interessante, Claudio, porque, veja bem, eu conversei com esse senhor pessoalmente, né, por pelo menos 2 ocasiões, né, a segunda vez com mais tempo, com mais calma, justamente para fazer a coleta do relato para poder colocar no livro. E aí eu só não conseguia, digamos assim, como descrever essa questão da aparência dele. Aí eu fiquei, né, pensando, aí eu lembrei de alguns filmes, né, que mostram extraterrestres tendo uma aparência humana. Se ele não é da nossa realidade, se ele não é da Terra, se apresenta com uma aparência humana. Tanto é que uma vizinha desse senhor chegou a ver esse visitante uma vez e comentou com o senhor, que me deu o depoimento. Ele falou: nossa, mas que pessoa estranha, que pessoa esquisita. Ele deu uma desculpa lá, que é um parente dele, com alguns problemas de saúde e tal, e mudou de assunto, né? Mudou de assunto para não ter que dar muita informação. E além da aparência estranha, ele tinha um modo de caminhar também fora do normal, segundo, né, a testemunha me passou. Aí eu juntei essas coisas, aparência humana, mas estranha, meio torta, digamos. Uma forma de caminhar também estranha, esquisita. Eu falei, olha, a única conclusão possível no momento é que é isso, é um extraterrestre usando um corpo artificial. Por que ele usa um corpo artificial? Para poder se manifestar na nossa realidade, Também, né? muitas Por vezes quê? acontece exatamente isso. Eles, como de alguma forma, se apresentarem da forma original, como eles realmente são e as pessoas se os vissem, criava o pavor. E assim vestem como se fosse uma capa. Exato, exatamente, Cláudia. Existem outros possíveis motivos. Não podemos saber se na realidade onde esse ser vive, né, organismo igual a nós,
De repente, o corpo dele, o corpo real, talvez nem seja visível para nós. Ah, Seja um pois, corpo. mais energético. Exatamente, perfeito, Cláudio, perfeito. Pode ser um corpo mais energético, um corpo mais sutil, que nem seja visível para nós. O, o, tem um colega do nosso grupo de estudos, o Helder, além de ser um colega do grupo de estudos, também tem o depoimento de alguns contatos que ele teve, né, no livro. E uma vez conversando com ele estava me dizendo o seguinte: alguns desses extraterrestres se apresentam só através de imagem, utilizando um holograma. E eu perguntei para o Helder, mas por que um holograma? Por que ele não se apresenta fisicamente? O que o Helder me explicou, porque ele também já tem uma outra forma de contato, tem uma linha de estudos um pouco diferente da minha, e me auxiliou também bastante. Ele falou o seguinte: esses seres, o corpo deles tem uma energia muito forte. Eles vêm de uma outra realidade, eles têm um corpo físico, mas é uma energia muito forte, então seria prejudicial para nós É se ele se verdade, apresentasse fisicamente assim, sem um preparo maior. é Aí o que ele verdade. faz? É assim. Ele se apresenta, É, ele se apresenta utilizando, ele se apresenta exatamente com a aparência que ele tem, mas utilizando um holograma. Até porque, nesse exemplo, são extraterrestres que têm uma aparência muito, um corpo muito semelhante ao nosso, com pequenas diferenças, né? Nos olhos, na estatura, né? No porte físico, às vezes, mas é uma energia muito grande. E aí, para não causar problema, né? O que ele faz? Utiliza um holograma. São todas facetas, né, de uma mesma realidade, que a única forma das pessoas entenderem, primeiro elas têm que entender que tudo isso é real. sim, Isso não quer dizer, obviamente, né, Cláudio, eu falo muito com as pessoas que me fazem perguntas, que querem conhecer o assunto, o fenômeno UFO é real, a questão da presença extraterrestre no nosso planeta é real. Isso não quer dizer, de forma alguma, que tudo aquilo que tem na internet seja real. Né? O número de claro. fraudes. Tem muito cuidado. É, exatamente. Né? Por quê? É muito fácil para essas pessoas mal intencionadas, pessoas que querem ter um número grande de visualizações, né, nas redes sociais, etc. E, existem fraudes terrivelmente mal feitas, eu diria. Existem algumas muitíssimo bem feitas, depende do recurso que a pessoa tem. Né? Algumas, só no primeiro olhar, a gente já percebe que é fraude. Outras é necessário programas complexos de computador para desvendar que é uma fraude. Né? Qual a intenção dessas pessoas? Não sei. É ganhar dinheiro, é ganhar um número grande de likes, né, de aprovações nas redes sociais? Não sabemos. É tumultuar o assunto porque elas, por algum motivo, não gostam? Pode ser inúmeros motivos. Agora, o importante é as pessoas saberem o seguinte, né? Somente com um estudo mais aprofundado, mais sério, a gente consegue separar o que é real do que não é. E tem também a questão das teorias. Né? Existem N teorias, né? De um extremo ao outro, eu diria. Existem pessoas que não, estamos próximos de ser invadidos por extraterrestres que querem nos dominar. Né? Outros, não, os extraterrestres vão chegar a qualquer momento e resolver todos os nossos problemas. Cada um tem a sua teoria, porque a evolução que cada um faz por si próprio. Perfeito. É um caminhar solitário, é um caminhar sozinho. E fica dentro do nosso livre-arbítrio escolher o caminho que nós desejamos para a nossa felicidade, para atingir os nossos projetos, seja lá o que for que a gente almeje na vida. Mas a evolução própria do ser humano, cada um faz individual e independente. Apesar de nós vivermos em comunidade, todos, né? Cada um nas suas casas com a sua família, mas em parte vivemos em comunidade, todos juntos. Mas a nível da evolução da consciência é cada um por si. Se a maior parte das pessoas pensam que os extraterrestres vêm cá com as naves a resgatar a pessoas e a dar tudo ou a desenvolver a mente de cada um, não. Eles querem, eles têm interesse na nossa evolução. Claro, eles têm, eles querem muito a evolução do ser humano, porque se nós evoluirmos, eles também evoluem um pouquinho mais.
porque nós estamos todos interligados uns com os outros. Então, se nós aqui em baixo evoluirmos, eles, apesar de serem mais evoluídos do que nós, a nível de tudo, inteligência, tecnologia e tudo mais, mas também ao estarmos em conexão com eles, porque ao fim e ao cabo somos partículas da mesmo Criador divino, nós evoluímos, então eles, como estão ligados connosco, vão dar um salto maior a nível de evolução. E sim, eles podem vir cá para nos ajudar a nível dessas tecnologias mais avançadas, darem-nos algum tipo de conhecimento para nós evoluirmos até um pouco mais rápido a nível das tecnologias, inclusive especialistas e pessoas que estão ligadas dentro da NASA, que já têm esse contato com eles há muito tempo, só que não passam cá para fora informação porque não lhe interessa que a humanidade saiba disso. Mas muitos deles que lá estão trabalhando dentro já têm esses contatos há muito tempo e é através deles que eles conseguem saber as tecnologias avançadas para desenvolver certos projetos, Mauro, que com o tempo eles próprios vão escolhendo as pessoas que estão mais abertas para a experiência, mais capacitadas a nível de desenvolvimento espiritual, como essas pessoas que já passaram por isso tudo e que vão passando as tecnologias, todo o desenvolvimento que nós precisamos de fazer, de saber aqui para evoluir. E essas pessoas ao transmitirem para as outras vai-se espalhando. Assim como o Mauro vai retirando pesquisas daqui, dali, pode abranger o Brasil inteiro, que é imenso, aí já tem pano para mangas, vai começar a abranger outros países, quem sabe até Portugal, que é um país nosso que é muito fortemente ligado com o vosso. E cá em Portugal, que há muita gente que tem relatos. Somos países irmãos, eu diria, né? Brasil e Portugal têm uma longa caminhada. Tem muita ligação. Nós sempre tivemos que esses laços aí se fortaleçam cada vez mais. E por que não? Nós sempre tivemos uma ligação. Porque não na ufologia também, né? Claro, mas já está acontecendo, Mauro, já está acontecendo. Ainda não é muito abrangente. Então, quem sabe se o nosso amigo Mauro começa a despertar aqui para o pessoal português, o povo de Portugal, para transmitir esses contatos e fazer um livro com relatos de Portugal, por exemplo. Isso seria interessantíssimo. Ouvindo você falar, Cláudio, eu lembrei de um amigo, quem sabe, não acredito que esteja, em breve vai poder ouvir o programa, é um advogado, se chama Eduardo Lúcio, grande amigo meu há muitos anos, ele é descendente de português, ele vai com certa frequência aí para Portugal, né? Essa questão eu sempre descartei, pelo menos na ufologia e também em outros assuntos, essas teorias extremas. Ou seja, os dois extremos, para mim, não acredito. Né? Ou seja, quais são esses dois extremos? Os extraterrestres vão nos invadir para nos dominar. Não, eu descarto essa teoria. Né? Porque eu acho que existe uma hierarquia no universo que, mesmo que exista, é possível que exista alguma civilização fora da Terra que tenha esse objetivo, não será permitido por uma força maior, por uma hierarquia, né, que toma conta, eu diria, do universo. A outra teoria que eu considero extrema, que eu também descarto, é essa: os extraterrestres vão chegar para acabar com todos os nossos problemas. Não, eu acredito o mesmo que você. Eles poderão nos ajudar, como eu acredito que já estão ajudando. Sim. De forma mais aberta, de forma velada. Eu acredito, antes eu falar uma coisa, Cláudia, tem uma teoria que eu não acreditava, eu passei a acreditar. É que os extraterrestres impediram uma terceira guerra mundial, que eles impediram uma nova guerra com o uso de armamento atômico. Né? A primeira vez que eu li alguma coisa sobre isso, alguém comentou, eu achei uma fantasia. Depois que eu li o livro de um norte-americano, aqui no Brasil foi publicado com o título Terra Vigiada, eu passei a acreditar, que foi uma pesquisa muito bem feita que esse norte-americano fez. Bem resumidamente, ele é filho de militares e, nessa condição, ele conhecia bases militares desde a infância dele, porque ele acompanhava o pai dele, né? Os militares são sempre transferidos com alguma frequência. E aí, desde a infância, da adolescência, ele conhecendo essas bases, ele acabou tendo contato com o fenômeno OVNI. Uma vez um operador de radar mostrou para ele um objeto numa tela. Né?
A partir dali, ele ficou curioso. E aí, o que ele descobriu e depois fez pesquisa e transformou essa pesquisa num livro? Que as bases militares são muito visitadas por UFOs, principalmente as bases que mexiam com alguma coisa relacionada à tecnologia atômica, armamento atômico, em qualquer fase que fosse, né? Desde a preparação, né, até onde tem lá instalados os mísseis nucleares. E esses visitantes, por muitas vezes, conseguiram desarmar esse armamento. O que a gente pode concluir? Se eles conseguiram desarmar dos norte-americanos, é possível e até provável que eles tenham feito o mesmo com os armamentos da antiga União Soviética. Ou seja, eu entendo que eles conseguiram demonstrar para os governantes dessas duas superpotências que a qualquer momento o armamento nuclear deles podia ficar inoperante. Com essa conclusão, que o armamento podia ficar inoperante a qualquer momento, tanto uma potência, uma superpotência quanto a outra, deve ter feito de tudo para evitar o confronto desse nível. Então, eu acredito sim que eles tiveram essa intervenção, possivelmente evitando, né, um confronto nuclear aí na nossa era moderna. É exatamente isso, E, Mauro. Eles fazem isso porque são seres que nos protegem, são seres benevolentes que não querem guerra entre nós e querem evitar um problema maior a nível planetário, né? Fora do planeta, eles têm uma visão abrangente do que se passa cá em baixo. Se eles evitarem todas esses conflitos, essas guerras, essas bombas muito prejudiciais tanto para o ser humano como destroem tudo a quilómetros e de quilómetros de distância e ao fim e ao cabo estão destruindo o planeta. Então eles evitam que possa haver essa destruição planetária, porque ao fim e ao cabo o nosso planetazinho, aos olhos deles, é um planeta considerado bebé, bem pequenininho, em relação a outros planetas que são enormíssimos. Nós nem temos noção da quantidade enorme de extensão que certos planetas têm em relação ao nosso, né? Então eles evitam porque, ao fim e ao cabo, nós estamos tendo uma grande proteção a nível espiritual e extraterrestre desses seres que nos protegem o tempo todo e têm evitado muita situação e eles se puderem um dia mostrar, quem sabe até para a humanidade, né? Para que todas as pessoas possam perceber que realmente eles digam, estamos aqui apoiando vocês e protegendo, então queremos a vossa evolução. Eu sei que eles querem isso. É fantástico quando nós nos sentimos com esse apoio total desses seres tão evoluídos que não estão aqui por acaso. Estão aqui com um propósito maior, que é ajudar-nos a evoluir e a evitar conflitos enormes para o nosso mundo. Acima de tudo isso. E as pessoas têm que compreender isso. perfeitamente. Eu tenho a impressão, Cláudia, que eles nos veem como adolescentes, né? Eles Crianças, nos veem como que atingiram um nível de conhecimento perigoso, né? Porque o conhecimento da energia atômica é um avanço, não deixa de ser. O problema é o uso, né? O problema é o uso. Todo avanço tecnológico, né? Enquanto talvez a maior parte da população tem esperanças que seja usado para uma coisa boa, parece que tem aí um grupo de governantes, né, sem citar nomes, nem países, que está sempre vendo como eu vou usar isso para ter superioridade sobre outros países, etc. Então, nós vamos ter que fazer a nossa parte evolutiva aí de alguma forma, né? Até porque esses governantes, eles não vêm de fora, eles saem do meio do povo, né? é Eles verdade. saem do meio do povo. Então, cabe a nós que a gente saiba, de alguma forma, influenciar isso aí, né? E por falar em influenciar, uma outra coisa que eu gostaria de falar, se você me permite, eu E sim, também já abordei em uma palestra e tem um pouco no livro, é o assunto cura, né? Eu volto a dizer, eu não acredito que eles vão vir aqui e tornar a Terra um paraíso sem doenças, mas acho que eles vão começar a mostrar alguns caminhos, né, para o ser humano pesquisar para poder se livrar dessas doenças. Por que eu acredito nisso, Cláudia? é exatamente isso que eu penso dessa forma também. Eu fiz uma vez, né, antes de escrever o livro, eu apresentei uma palestra aqui em São José dos Campos sobre o assunto cura por extraterrestres, né?
E aí eu abordei primeiro, né, algumas coisas que a gente via no cinema, né, vários filmes, né, que abordam isso, o assunto cura, né? Um dos exemplos é aquele famoso filme do Steven Spielberg, que é o ET, o extraterrestre, né? Tem fenômeno de cura. Tem outro filme também muito bacana, é o filme chamado Cocoon, né? Então, na introdução da palestra eu falei sobre isso. Aí eu falei, bom, mas será que isso é só coisa do cinema, né? Só tem em Hollywood ou tem também em casa? Aí eu comecei a apresentar alguns casos que eu pesquisei. Então, um dos casos que eu pesquisei é uma coisa bem simples. Um policial norte-americano, o filho dele tinha um bichinho de estimação um pouco fora do comum, que era um filhote de jacaré. Ah, que E giro! aí esse policial, acho que foi dar lá a comida para o bichinho, levou uma mordida no dedo. E aí deve ter machucado bastante. E aí ele fez um curativo, né? Estava doendo, mas ele foi trabalhar. E aí, durante o trabalho dele, na viatura policial, junto com um colega dele, um OVNI, né? Uma luz muito forte, chegou próximo ao carro, né? Sobre o carro. E teve uma série daqueles fenômenos conhecidos, né? O problema no motor do carro, eles sentiram um calor muito grande dentro da viatura policial. Bom, passado o susto, passado esse fato, quando ele foi perceber, tinha parado de doer o dedo. Aí ele Ah, tira o curativo, ele tira o curativo e viu que o machucado tinha sarado. incrível! Eles têm o poder da cura Sim, mesmo, é incrível. exatamente. Aí eu não sei se isso é devido ao eletromagnetismo da nave, se é a luz que ela emite, mas o fato é que houve essa cura, né? E aí eu comecei a pesquisar vários casos de cura, né? E aí eu, não só na literatura ufológica, né? Eu também acabei conversando, dentro de todas essas pessoas com que eu conversei, pessoalmente, a grande maioria, né, aqui da região, tem caso de cura de gripe. E eu fiz uma viagem para uma cidade chamada Macaé, que é uma cidade litoral no estado do Rio de Janeiro, onde eu pude conversar com uma pessoa que ela era contatado desde a adolescência, chegou a ser abduzido, também se refere aos extraterrestres como esses meus amigos, e ele foi curado de câncer. Idade da vida dele surgiu um tumor numa parte do corpo dele, né? Aquele tumor acabou se espalhando por outras áreas do corpo e ele estava já numa situação que os médicos falaram para os familiares: olha, infelizmente, daqui a alguns meses vocês vão perder o ente querido de vocês porque nós médicos não temos mais o que fazer. E aí ele estava numa situação, Cláudia, que ele entrava no hospital, ficava um tempo, tinha uma certa melhora, voltava para casa. Passava um tempo, tinha que retornar ao hospital, né? E já estava, mas sempre assim, cada vez piorando a situação dele. Até que numa madrugada, esses mesmos amigos, né, que já o visitavam há algum tempo, né, que ele já tinha entrado dentro de uma nave deles, fizeram uma visita de madrugada dentro do quarto do hospital, né? Ele foi cercado por esses amigos, por esses visitantes né, no leito do hospital, fizeram ali um trabalho de cura e, de fato, em algum tempo depois, ele estava completamente curado. O interessante desse Maravilhoso! episódio, os familiares dizem que essa cura se deu por causa das orações que eles fizeram. As orações, eu acredito, são uma Sim, coisa que sim, as sempre orações são ajuda, que são poderosas. poderosas, É verdade, são, né? são. São poderosas. Mas o fato é, além das orações, que né, 99% das pessoas que têm alguém doente na família, essas pessoas fazem suas orações. Isso é normal. Agora, além das orações, essa pessoa, né, que se chama Sérgio, ele recebeu essa visita no quarto do hospital, né? Então, quer dizer, houve um diferencial. É. Agora, o grande mistério é qual é o critério deles. Por que eles escolhem algumas pessoas? Porque eles não estão fazendo um trabalho sistemático de cura. Isso nós sabemos. Eles não estão fazendo, né? Diariamente, pessoas, né, vão a óbito, pessoas perdem a vida, pelo menos a vida, né, do corpo físico, né? Até porque eu acredito que a vida
tem essa convicção, ela continua A numa outra vida dimensão, numa continua. outra realidade, Exatamente. mas diariamente pessoas perdem a vida por causa de doenças e elas não são curadas por esses extraterrestres. Então, existe algum motivo, algum critério que, num número assim pequeno de pessoas, eles estão fazendo essas curas. Agora, elas vêm ocorrendo e não é de hoje, né? As pessoas são visitadas, acabam tendo cura, seja de uma coisa simples, como um machucado no dedo, no caso desse policial norte-americano. Uma outra moça aqui da região também, uma arquiteta, ela teve um fenômeno de cura após o avistamento de um OVNI, né, de um UFO, cura de gripe. Ela estava com alguns sintomas de gripe, garganta doendo, a cabeça doendo, aquela moleza, aquela fraqueza no corpo, e ela estava na casa de um amigo, esse amigo lá estava preparando lá um lanche, ela deitada no sofá, aí teve o avistamento do OVNI, né? Os dois, tanto ela como o amigo, viram o OVNI ali pela janela, tal, durou alguns instantes, né? Passado esse avistamento, aí de repente ela percebeu, nossa, aí o amigo perguntou, o que aconteceu? Sumiu o quê? Minha gripe, foi embora, não estou sentindo mais nada, não estou mais com a cabeça doendo, a garganta não está mais doendo, não estou com Ai, uma meu moleza no corpo. Deus! Que O maravilha! que causa Fantástico! isso, eu não sei, Cláudio. Eu não sei se é uma coisa proposital ou se é simplesmente um efeito da proximidade do OVNI. Volto a dizer, existe a questão do eletromagnetismo, e ouvi dizer, eu não tenho conhecimentos técnicos na área, mas ouvi dizer que o eletromagnetismo tem, digamos, aí uma capacidade de curar algumas doenças. Não sei se isso é pesquisado ou não pela medicina tradicional, mas já ouvi dizer isso. Então, de repente, é uma cura sem querer, digamos, não intencional. A simples proximidade do UFO ocasionou a cura. Diferente do caso dessa pessoa, né, com câncer lá no hospital. Esse Sim, não, eles esse vieram foi uma situação visitá-lo diferente. especificamente exatamente, para fazer a cura, né? Então é isso. Existe aí uma gama de fenômenos que acontece com essas pessoas, né? Muitos contatos através de sonho, de desdobramento, né? Eu tive um contato, eu descrevo no livro, né? Um sonho que eu tive. Para mim foi uma experiência muito impactante. Tem um fato que minha esposa descreve também, né? E muitas pessoas sendo contatadas, né? Dioturnamente, eu diria, né? O que falta é realmente essas pessoas terem a coragem, digamos, ou se sentirem incentivadas a externar esse relato, a contar para outras pessoas. E uma coisa que é para todos nós, é continuar a estudar. Quem nunca Sim, faz muita estudou o falta assunto, acho que para nós tem que termos mais começar. entendimento. Sim, exatamente. Nessa palestra que eu apresentei, foi agora no sábado, dia 9, para a qual fui convidado há algum tempo atrás, eu abordei um assunto, assim, eu diria, extremamente delicado. Né? Um assunto que a gente tem que ir com cuidado para não ferir o sentimento, a crença das pessoas. Mas eu falei sobre as aparições aí em Portugal, em Fátima, né? Que todos sabem que foi em 1917, que na verdade começou antes, começou pelo menos em 1915. E se a gente for analisar aquilo que ficou conhecido como o milagre do Sol, né? Ninguém precisa ter um grande conhecimento, um conhecimento aprofundado de astronomia. O Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra. Isso aí é um conhecimento geral. O Sol fica distante, arredondando números, 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, aquilo que ficou conhecido como o milagre do Sol, disseram que o Sol girou, o Sol fez movimentos oscilatórios, alguma outra coisa era, não era o Sol, a estrela né, que ilumina o nosso sistema solar, não era, é impossível, né? Isso é impossível. Esse fenômeno aí que ocorreu em outubro de 1900, se eu não me engano, em 13 de outubro de 1917, aí na localidade de Fátima, né? Era qualquer outra coisa, não era o Sol. Porque esse fenômeno foi visto até uma distância máxima, pelo que eu li, de uns 40 quilômetros. Bom, se fosse o Sol, alguma coisa estranha acontecendo à estrela, né, ao Sol,
seria visto no planeta inteiro e teria causado problemas seríssimos. Né? Teria causado problemas seríssimos. Então, com todo o respeito que eu tenho, né? Eu fui criado como católico, hoje em dia eu não me considero mais católico, até porque eu fui buscar conhecimento em outras áreas, mas com todo respeito aos católicos, né? Não só os fiéis, como aos líderes da Igreja Católica, eu digo, aquilo era qualquer outra coisa, mas não era o sol. É questão de se estudar, tentar se entender, né? Tentar se entender o que aconteceu, né, nos céus aí de Fátima, em Portugal, em 13 de outubro de 1917. Isso, Cláudio, eu acho que pode ser feito de uma forma respeitosa. A gente não vai, né, desdenhar, não vai desrespeitar a crença de ninguém, mas o estudo desses fenômenos ele tem que ultrapassar a questão de crença. Não dá, porque senão a gente fica com uma barreira. Deixa eu contar rapidamente um caso que eu comentei também nessa palestra aí agora recente, em 9 de abril. Sim, sim. Em 1982, mais, se eu não me engano, foi em 8 de fevereiro de 1982, aconteceu um fato na ufologia que ficou conhecido como o voo 169 da VASP. A VASP era uma empresa aérea muito conhecida, que hoje em dia já não existe mais, né? Mas nessa época, em 1982, eu diria que era uma das maiores aqui no Brasil, era a VASP e a Varig, né? Aí, esse voo 169 é um voo que saiu de famosa cidade de Fortaleza, que é uma cidade lindíssima do litoral brasileiro, com direção a também lindíssima Rio de Janeiro. Então, ia de uma cidade do litoral, né, para outra cidade do litoral. Esse voo saiu cerca de 1h30 da madrugada de Fortaleza, com 151 passageiros. Em torno de 3 da manhã, um objeto foi visto pelo piloto, né, o comandante Gerson, dessa aeronave, que era um Boeing. Ele, no primeiro momento, ele avisou a tripulação, né? E, num segundo momento, ele chegou a dar um aviso para os passageiros que existia um objeto luminoso, né, de várias cores, uma das cores que predominou bastante, a cor azul, acompanhando o voo. E, obviamente, antes de fazer esse anúncio para os passageiros, ele teve a certeza que não era nada comum, não era o planeta Vênus, não era uma estrela, alguma coisa, né? Senão ele não ia perder tempo e avisar os passageiros. Quando ele faz esse anúncio para os passageiros, todos eles se levantam e se dirigem à lateral do avião, para as janelas, para poder observar esse objeto. Na verdade, não foram todos os passageiros. O arcebispo de Fortaleza, na ocasião, o cardeal arcebispo, Dom Aloysio Loscheider, né, ele não se levantou da poltrona. Nem ele, provavelmente, nem as pessoas, né, auxiliares, né, também da Igreja Católica que estavam com ele. Agora, eu me pergunto, Cláudia, eu sempre tive essa curiosidade, o que leva uma pessoa a simplesmente não se interessar a observar um objeto fora do normal que está acompanhando o avião? Eu tenho para mim uma resposta. Eu acho que ele simplesmente, como sendo uma pessoa conhecida, uma autoridade dentro da igreja, ele não queria ter que responder perguntas que talvez para ele, como líder religioso, seriam constrangedoras. Ah, claro. O que estava acompanhando o avião? Era um disco voador? Era um objeto comandado, pilotado por extraterrestres? E isso, né? Ele ia fazer o quê com essas perguntas? Então, ficava desconfortável com a situação, né? Exatamente. Então, para não passar por esse possível futuro desconforto, eu acho que ele optou por ficar sentado no lugar dele e não ver o objeto. Porque se alguém viesse perguntar, ele falou, eu não vi nada. É claro que não viu, ele não se levantou. É isso mesmo. Então, só que assim, isso, Cláudia, é até compreensível. Foi em 1982. Estamos em 2022.
eu volto a dizer, né, tenho grande respeito, eu tenho muitos amigos católicos, tenho muitos amigos evangélicos, tenho muitos amigos, né, da religião espírita. Não sei se aí em Portugal vocês falam espírita ou kardecista. Também tem, Aqui no sim, Brasil, sim. eu tenho muitos, né, eu tenho uma simpatia muito grande, né, pela religião espírita, mas eu falo de forma geral. As autoridades de todas as religiões, autoridades civis, autoridades militares, está na hora delas entenderem que esse fenômeno é real, né? Porque vai ser muito melhor quando eles começarem a falar isso de forma aberta, do que as pessoas, né, só buscarem informação em fontes que nem sempre são confiáveis, né? A internet, você sabe, a internet, por exemplo, tem coisas ótimas, tem um monte de coisas que, né, só serve para jogar na lata do lixo. E É às vezes verdade. uma pessoa desavisada, uma pessoa com pouco conhecimento, né, como dizem, pode comprar gato por lebre, né? Aquele ditado famoso é comprar gato por lebre, ou seja, acreditar numa coisa que não é real, né? Como essas teorias. Eu nunca esqueço, estive uma vez, já faz vários anos, na verdade eu acho que foi em 2011, se eu não me engano, e conversando sobre o assunto ufologia. Nessa época, em 2011, eu estava aí começando a montar uma pequena biblioteca, adquirindo vários livros, tal, interessando pelo assunto de uma forma mais profunda. E eu percebi, Cláudia, que esse amigo não estava ali muito confortável com o assunto, né? Ué, mas você não acredita nisso? Não, eu acredito, tal. Até já assisti alguns programas. Eu falei, mas pelo jeito você não gosta muito. Aí, continuando a conversa, ele me explicou por que ele não gostava muito do assunto. Porque ele tem, né, um sobrinho, e na época esse sobrinho dele estava desinteressado em trabalhar e estudar. Sabe por que motivo, Cláudia? Não? Porque esse sobrinho do meu amigo acreditar isso foi em 2011. Esse sobrinho do meu amigo acreditava que em 2012, que em dezembro de 2012, os extraterrestres iam descer com as naves, iam recolher as pessoas e levar para um outro lugar, um outro planeta. Então, para que a pessoa se preocupar em trabalhar e estudar se o nosso futuro estava garantido? É óbvio, sabemos, né, que nada disso aconteceu em Claro. 2012 e que esse rapaz, né, não sei qual idade ele tinha na época, não sei qual idade ele tem hoje, mas todos nós que temos, né, um pouquinho de bom senso, sabe, que seja, sabe, a nossa vida tem que continuar. Com ou Ai, sem claro, extraterrestre, nós temos tem que que ser estudar, mesmo. nós temos que trabalhar, né, temos que cuidar da família, da nossa saúde, da nossa alimentação. A nossa vida continua, com ou sem extraterrestre, não Pois é? tem que ser mesmo, é Com a verdade. presença deles, ou com, né, a vida continua. Então, assim, é uma posição muito cômoda, né? A pessoa acreditar numa teoria dessas, que não tinha na época, e muito menos hoje em dia, né, que já 2012 já ficou para trás, qualquer comprovação, né? Imagina, eu não vou cuidar da minha saúde, porque se eu ficar doente, os extraterrestres vão me curar. Uma pessoa que tem uma atitude, um pensamento desse é um equivocado, é um inconsequente, né? O que vai É, falar de uma pessoa dessa? é Né? verdade. A pessoa, né, vai apostar numa coisa dessa? Eu volto a dizer, eu acredito, o fenômeno UFO é real, a presença extraterrestre é real. A cura por extraterrestres, eu não tenho dúvida alguma, já aconteceu em várias épocas, em vários locais do planeta. Agora, o problema é que são curas assim, mas são coisas localizadas, são episódios localizados. A gente não pode apostar, nós temos que continuar investindo na nossa medicina. Se lá para frente vier algum conhecimento maior, ótimo, conhecimento, seja na área da medicina, em alguma outra área da ciência, da tecnologia, dos combustíveis, né? E esses objetos, esses discos voadores, né? Eles não têm uma fonte de combustível aparente, né? Eles não têm um motor que faça, pelo menos um motor que faça um barulho. Alguns deles fazem um zumbido, outros deles voam completamente em silêncio.
ou seja, eles têm uma fonte ali de energia, alguma coisa desconhecida para nós. Talvez, no futuro, essa fonte de energia nos seja revelada. O problema, a gente sabe, vai esbarrar possivelmente, né, provavelmente, interesses econômicos muito fortes aqui no planeta, né? Pessoas que, né, que detêm essas fontes de energia que a gente usa, que ganham muito dinheiro com isso, vão ser contra. Então, como é que vai se dar isso? Não sabemos ainda. Vai chegar um momento que isso vai ser colocado em xeque, né? Vai ser colocado em discussão, né? Qualquer avanço, isso a gente sabe. Se hoje em dia, até deixando de lado a questão extraterrestre, se hoje em dia surge um medicamento que cure uma determinada doença grave, né, vão ter interesses econômicos aí que não vão querer, né? O quanto algumas indústrias ganham, né? Isso em várias áreas, né? Alimentação, medicamentos, etc. A gente sabe, sempre tem esses interesses, mas tudo isso vai ser colocado, eu diria, em discussão daqui a algum tempo, né? Eu conversei para essa minha apresentação recente, em 9 de abril, eu tive a oportunidade de conversar, pedir opinião para vários colegas pesquisadores, porque justamente eu já tinha a minha opinião formada sobre essa questão do acobertamento, mas eu quis ouvir a opinião de vários colegas. E aí eu perguntei, mandei pergunta mesmo para eles, né, na opinião deles, por que que ainda existia, apesar de tantas evidências, por que que ainda existia o acobertamento na ufologia? Por que que essas autoridades ainda queriam fazer esse acobertamento? E aí, depois de conversar com essas pessoas, de receber as respostas e eu ficar refletindo, a primeira conclusão que eu cheguei, Cláudio, uma delas, não são só essas autoridades que querem, tudo bem, sabemos, esse acobertamento está diminuindo, está sendo flexibilizado, né? Aos poucos está sendo retirado. Mas, Cláudia, não sei se você concorda comigo, os extraterrestres também são favoráveis a esse acobertamento. Porque se eles quisessem, né, eles fariam já uma aparição e pronto, acabava com o acobertamento. Era só eles fazerem uma aparição pública, aquela famosa, né, situação hipotética que muita gente falava, quando que eles vão pousar um disco voador lá nos Estados Unidos, em frente à sede do governo norte-americano, na Casa Branca? Há sempre uma luta entre o bem e o mal. Não, perfeitamente. Esses colegas têm a mesma opinião, que existe, né, esse tipo de acordo entre alguns desses grupos de extraterrestres com alguns governos, mas eu acredito que tudo isso aos poucos está sendo revelado, né? Sim, sim, sim. Porque essas coisas não se sustentam por muito tempo. Chega mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. O que a gente Com tem que fazer é certeza. continuar o nosso trabalho, conversar com as pessoas, divulgar, né? Ter sempre boas intenções, porque na ufologia, aliás, como qualquer área de atuação do ser humano, sempre tem aqueles que só visam interesse próprio, só visam interesse financeiro, mas o importante é a gente fazer. Eu procuro aí fazer amizade, eu gosto muito de fazer novos amigos, e na ufologia eu não deixei essa prática de lado, né? Bom, primeiramente eu queria reforçar o meu agradecimento aí ao seu convite, né? Foi um prazer muito grande estar participando, né, do seu canal, o Quinta Essência, né? Agradecer e gostaria de manter um contato, esse intercâmbio aí, tem Com apenas um certeza. oceano nos separando, mas É a verdade. tecnologia nos permite, né? Nos permite conversar aí de forma aí, bem fácil, eu diria, né? E o público, em geral, eu diria o seguinte, se alguém quiser me contatar, fazer alguma pergunta, né, eu vou deixar o meu e-mail, que é o meu nome completo, né, Mauro Baeri, né, tudo junto, sem acento, @gmail.com. E é isso, eu tenho essa ideia, né, de mais para frente fazer uma segunda edição ou um outro livro com coleta de relatos. Se eu receber relatos aí de Portugal, também vai ser uma satisfação muito grande poder fazer esse intercâmbio. E o que eu deixo
analisar para as pessoas é isso. O assunto UFO, extraterrestres, é um assunto sério, é um assunto real, e o que a gente tem que fazer com qualquer assunto que a gente tenha interesse é estudar, saber que na ufologia, como em qualquer outro assunto que envolva o ser humano, existem as pessoas sérias e honestas, existem aqueles que não são. E somente estudando o assunto, se inteirando das informações, que a gente consegue fazer aquela famosa separação do joio e do trigo, né? Então é isso. Que as pessoas entendam que o assunto merece ser estudado, né? Independentemente de crença religiosa, o assunto UFO está na ordem do dia, né? Aquilo que eu falei, que eu comentei, né, no começo da nossa conversa, eu conversei com um amigo meu, eu falo para todos: ninguém é obrigado a gostar do assunto, Claro. né? Ufologia, assunto extraterrestre, mas fugir desse assunto, ninguém vai conseguir se esconder, não. Então, a melhor forma de conviver com o assunto é tentar entender, né? E é isso, Cláudia. Muito É obrigado exatamente mais isso. uma vez. Uma boa noite para você, para todas as pessoas bacanas aí do seu público e parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Gratidão, amigo Mauro. Eu agradeço também a sua presença aqui esta noite comigo, por ter partilhado connosco informações importantes para todos conhecermos e estarmos atentos aos bons conteúdos e sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Então, isso é importante e nós conseguimos fazer isso pesquisando, estudando, tendo o conhecimento cada vez mais do que nós pesquisamos, do que nós aprendemos. É só com o tempo é que nós conseguimos entender a verdadeira profundidade das coisas, não é? E aquilo que realmente nós sentimos que é o certo do errado. Então, pessoal, pesquisem por vocês próprios, pesquisem, tirem as vossas dúvidas, sintam-se à vontade para fazer os vossos comentários neste vídeo. Eu peço, amigos, que possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like para que o YouTube possa lançar o vídeo a mais pessoas e elas saberem o conteúdo que nós deixamos aqui com o nosso amigo Mauro, e subscrevam o canal quem ainda não é subscrito, tá bom, pessoal? Agradecendo ao nosso amigo Mauro, gratidão, amigo, por termos estado juntos, como eu digo sempre, de coração para coração, para o Mauro e para todos vocês também. E em próximos encontros, se Deus quiser, traremos um outro tema ligados à ufologia e espiritualidade com este amigo. Tá bom, pessoal? Um beijinho a todos, uma ótima noite e até à próxima, Mauro. Eu Uma que ótima noite para agradeço. você. Gratidão. Boa noite e obrigado.